Bom, vou fazer a dedução aqui da fórmula da equação da reta, para vocês poderem entender qual é o processo. Então, eu fiz uma linha aqui que está representando o gráfico da parte da apresentação, a forma geral, a da aula passada a inclinação, né, que esse A ele é responsável, quanto maior for o valor do A, mais inclinado vai ficando, igual a gente viu na aula anterior, e o valor do B, o que intersecta lá no eixo X, seria esse ponto aqui, né, ó, certo? Vou marcar até aqui, vai. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma fórmula para poder descrever todos os pontos que passam por essa linha, por essa reta, tá? Por isso que chama a equação da reta. A gente vai escrever todos os pontos que descreve. Então eu preciso de dois pontos para poder fazer isso aí. Então eu marquei o ponto A e o ponto B. Na maioria dos exercícios vai dar um ponto A e um ponto B, a gente só vai aplicar a fórmula, tá? Então o que acontece aqui, ó? Esse ponto A, ele tem uma coordenada em X, chamada de X1, tá? Que é a primeira marcação, e uma coordenada em Y, certo? Lembrando que o ponto ele sempre tem uma coordenada em X e outra em Y, certo? Então chamei de X1, X2, ou X1, Y1, que é o primeiro ponto, né? Então tem a primeira marcação em X, outra em Y. Como não tem lá nada, eu só estou generalizando aqui para criar a forma. O segundo ponto, ele também vai ter a mesma situação, ele vai ter uma coordenada em X, eu vou chamar agora de X2, certo? E também aqui, ó, no Y, que eu vou chamar de Y2, tá? Certo? Professor, mas não tem número? Vai ter os números, tá? Mas aqui, como é a fórmula tem que ter o padrão matemático. Aí o que a gente percebe? Não sei se vocês perceberam aqui, né? Nesta parte aqui forma um triângulo, que é um triângulo que a gente já viu algumas vezes aí, né? Nas aulas de geometria mais precisamente. É o triângulo chamado de triângulo retângulo, certo? Nesse triângulo retângulo nós podemos aplicar duas relações, Teorema de Pitágoras, certo? E as relações sendo cosseno e tangente. Então o que nós vamos fazer? Ó, como aquele A que a gente viu na aula anterior é responsável pela inclinação, então esse valor aqui, certo? Que é o valor de A, tá? Ele vai ser responsável pela inclinação. E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar deduzir uma fórmula para descrever esses pontos em relação ao A. Aí só para lembrar, quando que a gente usa o Teorema de Pitágoras? Quando a gente quer saber os lados, né, do triângulo, então tem que dar os lados e tal. Quando a gente usa as relações seno, cosseno e tangente? Quando a gente tem um ângulo, né, e aí precisa fazer alguma relação com os seus lados. Então nesse caso aqui nós vamos usar uma das três relações, que é as razões trigonométricas que a gente deu uma lembrada lá das aulas anteriores. Então o que acontece aqui, ó? Vamos supor que aqui fosse 1 e 4, certo? Qual que seria a medida dessa base desse triângulo? Seria 4 menos 1, certo? 4 menos 1, 3. Mas como a gente não sabe a medida, nós vamos deixar indicado. Nós vamos colocar aqui que essa base do triângulo vai ser essa medida x2 menos x1, que é uma generalização, tá? Mas o que a gente tá identificando aqui? Que eu tenho que fazer a subtração desses dois valores, certo? Para calcular essa medida aqui embaixo. Da altura vai ser a mesma coisa. Vamos imaginar que isso aqui fosse 3 e aqui foi 5. Qual que seria a altura desse triângulo? Fazendo a subtração dos dois. 3 menos o 5 menos 3 dá 2. Como não tem esses números, só foi um exemplo aqui, então nós vamos fazer o quê? Pegar a segunda marcação menos a primeira, mais ou menos igual está aqui, tá? Então ficaria assim, ó, y2 menos y1, certo? Então tá aí o desenho, tá as marcações desse triângulo, e aí a gente vai ver, usando esse A como referência, que é o ângulo aqui desse triângulo, a gente vai ver qual das três relações que a gente usa. Só para lembrar o só, catou, certo? Então, do desenho que eu fiz lá, qual das três que nós vamos usar? O seno é o oposto sobre hipotenusa. Essa linha inclinada é que seria hipotenusa, não tem, não é isso? O cosseno é
o adjacente sobre a hipotenusa. Essa medida dessa linha inclinada também não tem. Então só sobra a tangente. Então o que é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então a única relação que a gente pode usar aí é a tangente, né? Então nos livros vocês vão ver assim aquela medida daquele ângulo sendo essa letra grega chamada de alfa, que é muito comum usar para a medida de triângulo, né? Como que calcula a tangente? A tangente é o oposto sobre o adjacente. Como não tem medida, eu vou usar essa nomenclatura que a gente fez aqui. Então vai ficar o que? Olha, y2 menos y1, certo? x2 menos x1, certo? Então, essa é a fórmula que nós vamos usar. Por isso que a gente fez a revisão de geometria, que senão quando chegasse aqui ia ficar um pouco mais complicado. Então, a fórmula para descrever aquela medida ali, né, para a equação da reta é essa daqui, tudo bem?